Aline sempre soube guardar segredos, mas quando o caminhão de mudança parou na casa ao lado e um homem de farda vermelha desceu com o capacete nas mãos, ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era Ricardo. O homem que ela amou, o homem que partiu, o homem que nunca soube da filha que carregava no ventre. Agora ele estava ali, a poucos metros de distância, e a pequena Lara já corria em sua direção com um sorriso no rosto. O que Aline não sabia era que alguns segredos não podem ser escondidos para sempre, e que o destino tem um jeito cruel, ou perfeito, de fazer justiça. Se você quer descobrir o que acontece quando o passado bate à porta, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa história. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém essas histórias vivas. Vamos juntos? Aline sempre acreditou que a vida tinha um jeito peculiar de nos testar. Não com grandes tragédias ou reviravoltas cinematográficas, mas com pequenos detalhes que mexiam silenciosamente com o coração. Um cheiro familiar, uma música antiga no rádio, ou como naquela manhã de sábado ensolarada, um caminhão de mudança estacionado bem em frente. A casa vizinha que estava vazia há meses. Ela estava na varanda, tomando café enquanto observava Lara brincar no jardim com suas bonecas. A menina tinha 7 anos e herdara dela o cabelo castanho, os olhos curiosos e aquele jeito de sorrir que iluminava qualquer ambiente. Mas havia algo em Lara que Aline não conseguia nomear. Uma inquietação. Uma busca por algo que ela mesma não sabia explicar. O som de portas batendo e vozes masculinas chamou sua atenção. 2 homens carregavam móveis pesados, suando sob o sol forte. Aline tomou mais um gole do café, distraída, até que viu uma figura aparecer na calçada. Um homem alto, de ombros largos, vestindo uma camiseta cinza justa, que marcava cada músculo. Ele segurava um capacete vermelho de bombeiro e conversava com um dos carregadores, rindo de algo que ela não conseguiu ouvir. Então ele virou o rosto, e o coração de Aline parou. Ricardo. O nome ecoou dentro dela, como um trovão distante. Ela piscou, tentando acreditar que estava vendo coisas, que o cansaço da semana intensa na clínica estava pregando peças na sua mente. Mas não, era ele, os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso torto, a mesma presença que, anos atrás, a fazia sentir que o mundo girava mais devagar quando ele estava por perto. Aline sentiu as mãos tremerem. O café quase escorregou da xícara. Fazia 8 anos. 8 anos desde aquele verão. Desde as conversas na praia. Desde os beijos roubados sob o luar. Desde a noite em que ele disse que precisava partir, que havia sido chamado para uma missão do Corpo de Bombeiros em outra cidade e que voltaria assim que pudesse. Ele nunca voltou. E ela nunca contou. Aline engoliu em seco, tentando controlar a respiração. Precisava entrar. Precisava se esconder. Precisava processar aquilo tudo antes de fazer qualquer besteira. Mas antes que pudesse se mexer, ouviu a voz aguda e animada de Lara. Mamãe, olha, tem gente nova na casa do lado. A menina correu até a cerca baixa, que separava os 2 terrenos, acenando com entusiasmo. Ricardo levantou os olhos e sorriu para ela. Daquele jeito natural e gentil que sempre teve. Ele se aproximou. Oi? Disse ele, agachando-se para ficar na altura da menina. Qual é o seu nome? Lara. E o seu? Ricardo. Prazer, Lara. Ele estendeu a mão e ela apertou com firmeza, séria como uma adulta. Você é bombeiro? Perguntou Lara, apontando para o capacete que ele segurava. Sou sim. Você gosta de bombeiros? Gosto, eles salvam pessoas. Você já salvou alguém? Ricardo riu, e o som daquela risada atravessou Aline como uma lâmina afiada e doce ao mesmo tempo. Já, e algumas vezes. E você, o que gosta de fazer? Eu desenho e brinco de boneca. E ajudo minha mãe na clínica às vezes. Sua mãe trabalha com o quê? Ela é dentista. A melhor dentista do mundo. Foi então que Ricardo levantou os olhos e olhou na direção da varanda. E viu Aline. O tempo parou. Os olhos dele se arregalaram levemente. A boca entreabriu como se fosse dizer algo. Mas nenhum som saiu. Ele ficou ali, parado, com a expressão de quem acabara de ser atingido por um raio. Aline sentiu o peito apertar. Queria correr. Queria desaparecer. Queria gritar. Mas tudo o que conseguiu fazer foi segurar a xícara com força.
e forçar um sorriso trêmulo. Aline, a voz dele saiu baixa, quase incrédula. Ela acenou de leve, tentando parecer casual, como se aquele reencontro não estivesse despedaçando cada defesa que ela havia construído nos últimos anos. Oi, Ricardo. Ele deu alguns passos em direção à cerca, como se precisasse ter certeza de que era realmente ela. Lara olhou de um para o outro, confusa, mas sorrindo. Vocês se conhecem? Ricardo não tirou os olhos de Aline. Conhecemos. Faz muito tempo. Aline desceu da varanda lentamente, cada passo pesado como chumbo. Quando chegou perto da cerca, sentiu o cheiro dele, o mesmo de sempre, misturado com suor e algo que ela não conseguia definir. Saudade, talvez. Você mora aqui? Perguntou ele, ainda processando. Moro há 5 anos. Eu não sabia. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente abalado. Eu fui transferido de volta para a cidade. Achei essa casa por acaso. Que coincidência, murmurou Aline, mas sua voz não carregava nenhuma convicção. Lara puxou a barra da blusa de Ricardo. Você vem tomar suco com a gente? Ele olhou para a menina, depois para Aline. Havia algo no olhar dele, uma mistura de surpresa, confusão e talvez um lampejo de esperança. Eu adoraria, mas... Ele hesitou, procurando aprovação nos olhos de Aline. Ela sabia que deveria recusar, sabia que deveria manter distância. Mas a forma como Lara olhava para ele, com aqueles olhos brilhando de empolgação, fez algo se quebrar dentro dela. Claro, você é bem-vindo. Ricardo sorriu, e foi como se 8 anos não tivessem passado. Enquanto ele atravessava a cerca e entrava no jardim, Aline sentiu que o segredo que carregava estava prestes a explodir, porque Lara não parava de sorrir para ele. E Ricardo? Ricardo não conseguia parar de olhar para a menina, como se em algum lugar profundo e inexplicável ele já soubesse. Nos dias que se seguiram àquele primeiro encontro, Aline percebeu que evitar Ricardo seria impossível. Não porque ele estivesse forçando a aproximação. Na verdade, ele parecia respeitar o espaço dela. Mas Lara tinha outros planos. A menina acordava todas as manhãs correndo até a janela do quarto para ver se o vizinho estava no jardim. Quando o via, acenava com entusiasmo. E Ricardo sempre retribuía. Às vezes ele estava lavando o carro, outras vezes consertando algo na varanda, que Lara encontrava qualquer desculpa para atravessar a cerca baixa e iniciar uma conversa. Tio Rick, você vai trabalhar hoje? Ou sim, pequena. Tenho plantão à tarde. Você leva aquele caminhão vermelho grande? Levo. Um dia eu te mostro, tá bom? Ah, promete? Ah, prometo. Aline observava tudo da janela da cozinha, com o coração apertado. A forma como Lara se iluminava perto dele, a paciência dele ao responder cada pergunta, por mais repetitiva que fosse. A risada fácil que brotava entre os dois, como se fossem velhos conhecidos. E o pior de tudo, a semelhança. Às vezes, quando Ricardo sorria de lado, Aline via Lara. Quando Lara franzia as sobrancelhas concentrada em um desenho, Aline via Ricardo. Eram detalhes pequenos, imperceptíveis para quem não conhecesse os dois, mas para ela, que carregava a verdade como um peso nas costas, cada gesto era uma lembrança dolorosa de que aquele segredo não poderia ser guardado para sempre. Uma tarde, Aline voltou da clínica mais cedo. Lara estava com a babá, Dona Célia, uma senhora de 60 anos que cuidava da menina desde bebê. Quando Aline entrou em casa, ouviu risadas vindas do jardim. Ela foi até a janela e viu a cena que faria seu coração se partir em 2. Lara estava sentada no colo de Ricardo, que estava agachado no chão, ensinando a menina a amarrar os cadarços do tênis. Ele segurava as mãos pequenas dela com cuidado, guiando cada movimento, paciente como poucos homens que Aline conhecia seriam. Agora faz a volta. Isso, e passa por baixo. Muito bem, Lara. Você é rápida. Aprendi com você, tio Rick. Ele riu e bagunçou o cabelo dela com carinho. Lara olhou para ele com uma admiração que Aline nunca tinha visto antes. Não daquela forma, não tão completa. Dona Célia estava sentada na cadeira da varanda, sorrindo enquanto tricotava. Ela viu Aline na janela e acenou tranquila, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Aline sentiu as lágrimas queimarem nos olhos.
Respirou fundo, limpou o rosto e saiu para o jardim. Mamãe! Lara correu até ela e a abraçou pela cintura. O tio Rick me ensinou a amarrar o tênis. Olha. Ela se agachou e refez o laço com orgulho. Que lindo, meu amor. Você está uma moça crescida. Ricardo se levantou limpando as mãos na calça jeans. Ele parecia um pouco sem graça, como se tivesse sido pego, fazendo algo que não deveria. Desculpas, Aline. Ela veio aqui me pedir ajuda e eu não resisti. Tudo bem. Aline forçou um sorriso. Esse obrigada. Houve um silêncio estranho entre eles. Lara, alheia à atenção, puxou a mão de Ricardo. Tio Rick, você vai almoçar com a gente domingo? Aline engasgou. Lara, o Ricardo deve estar ocupado. Na verdade, Ricardo coçou a nuca, hesitante. Eu estou livre no domingo. Lara pulou de alegria. Então vem. A mamãe faz o melhor macarrão do mundo. E eu ajudo a fazer sobremesa. Ricardo olhou para Aline, esperando uma resposta. Ela sabia que deveria recusar. Sabia que cada momento com ele tornava tudo mais complicado. Mas quando viu os olhos brilhantes de Lara, cheia de expectativa, não conseguiu negar. Tudo bem. Domingo, meio-dia. O sorriso que Ricardo deu fez o estômago dela revirar. No domingo, Aline acordou mais cedo que o normal. Passou a manhã inteira na cozinha, preparando tudo com um cuidado que ela mesma não entendia. Queria que ficasse perfeito, ou talvez quisesse apenas manter as mãos ocupadas para não pensar demais. Lara estava eufórica. Vestiu o vestido favorito, um azul claro com flores brancas, e insistiu para pentear o cabelo da mãe. Faz-te que pode ser golasté. Você tem que ficar bonita, mamãe. Eu sempre estou bonita, não estou? Brincou Aline, mas deixou que a filha prendesse alguns fios com grampos. Quando a campainha tocou, Lara saiu correndo. Eu abro! Aline respirou fundo, limpou as mãos no avental e tentou acalmar o coração que batia descompassado. Ricardo entrou com um sorriso tímido, segurando uma garrafa de vinho e um buquê de flores. Para a anfitriã e para a ajudante de cozinha, ele entregou as flores para Lara, que ficou vermelha de felicidade. São para mim? Claro. Você é parte importante desse almoço, não é? Lara abraçou as flores como se fossem o tesouro mais precioso do mundo. Aline aceitou o vinho com um sorriso contido. Esse obrigada. Não precisava. Eu quis. Os olhos dele se encontraram por um segundo a mais do que deveriam. E naquele segundo, Aline sentiu tudo de novo. O calor, a familiaridade, a saudade que nunca tinha ido embora. O almoço foi surpreendentemente leve. Ricardo elogiou a comida, brincou com Lara, contou histórias engraçadas do quartel. Ele falava sobre resgates, sobre colegas, sobre a vida que levava, e Aline ouvia, rindo em momentos apropriados, mas com o coração apertado. Porque ela sabia que quanto mais ele ficava, mais Lara se apegava. E quanto mais Lara se apegava, mais difícil seria sustentar a mentira. Depois da sobremesa, um pudim que Lara ajudou a desenformar, a menina pediu para mostrar os desenhos para Ricardo. Ele aceitou com entusiasmo e os dois foram para o quarto dela. Aline ficou na cozinha lavando a louça quando ouviu a voz de Lara lá de dentro. Tio Rick, você tem filhos? A Aline parou. A água continuava correndo, mas ela não conseguia se mexer. Não, Lara, não tenho. É por quê? Porque eu ainda não encontrei a pessoa certa. Minha mãe também não encontrou. Mas ela me tem e eu tenho ela. A gente é uma família pequena, mas é feliz. Tenho certeza que sim. Houve uma pausa. Você gostaria de ter filhos? A resposta demorou, e quando veio foi baixa, mas clara o suficiente para Aline ouvir. Eu adoraria. Aline fechou os olhos. A água escorria por entre seus dedos, mas ela não sentia nada além do aperto no peito. Quando Ricardo saiu do quarto, encontrou Aline parada na sala enxugando as mãos. Ele sorriu, mas havia algo diferente no olhar dele. Algo que ela não conseguia decifrar. Obrigado pelo almoço, Aline. Foi especial. Obrigada por vir. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas apenas acenou e saiu. Lara correu até a mãe e a abraçou. Eu gosto dele, mamãe. Aline beijou o topo da cabeça da filha, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Eu sei, meu amor. Eu sei. E pela primeira vez em anos, Aline se perguntou se estava fazendo a coisa certa, ou apenas protegendo a si mesma de uma dor que,
Mais cedo ou mais tarde, ela teria que enfrentar. Os dias seguintes ao almoço foram estranhos. Aline percebeu que Ricardo não estava mais tão presente no jardim como antes. Ele saía cedo e voltava tarde, e quando voltava entrava direto para casa. Parecia estar evitando contato, ou talvez fosse ela quem estava evitando. Lara, no entanto, não desistia. Perguntava pela janela se ele estava bem. Acenava quando o via de relance. Deixava desenhos na caixa de correio dele com mensagens como "Para o tio Rick, de Lara". E toda vez que Aline via aqueles desenhos, sentia o coração se partir um pouco mais. Foi Dona Célia quem, numa tarde chuvosa, disse o que Aline não queria ouvir. "Aquele homem gosta de você." "Aline." Aline levantou os olhos da xícara de chá assustada. "Do que você está falando?" "Do Ricardo. Ele olha para você como quem nunca esqueceu. Dona Célia, por favor." "E você olha para ele do mesmo jeito." A senhora inclinou a cabeça, com aquele olhar terno e implacável de quem já viveu o suficiente para reconhecer o óbvio. "Não sei o que aconteceu entre vocês, mas sei que há algo não resolvido. E a Lara, ela sente isso." "Lara é criança. Ela não sente nada. Crianças sentem tudo, Aline. Principalmente o que os adultos tentam esconder." Aline não respondeu. Apenas tomou mais um gole do chá, tentando dissolver o nó na garganta. Naquela noite, quando colocou Lara para dormir, a menina segurou sua mão com força. "Mamãe, por que o tio Rick não vem mais aqui?" "Ele deve estar ocupado, meu amor." "Ele não gosta mais da gente?" "Claro que gosta." "Então por quê?" Aline não tinha resposta. Apenas beijou a testa da filha e desejou boa noite, deixando a pergunta ecoando no silêncio do quarto escuro. No sábado seguinte, quando Aline voltava do mercado com Lara, encontrou Ricardo na calçada, regando as plantas do jardim. Ele as viu e acenou, mas havia uma timidez no gesto que não existia antes. Lara saiu correndo do carro. "Tio Rick." Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Oi, pequena. Como você está?" "Com saudade." "Você sumiu." "É, o trabalho anda puxado." "Você pode vir jantar com a gente hoje?" Ricardo olhou para Aline, que ainda estava tirando as sacolas do carro. Ela sentiu o olhar dele e fingiu não notar, mas o coração disparou. "Lara, o Ricardo deve estar cansado." "Não estou." A voz dele veio firme, quase desafiadora. "Se for um convite de verdade, eu aceito." A Aline parou. Respirou fundo. Virou-se para ele, segurando uma sacola com força. "É um convite de verdade." O olhar que eles trocaram durou apenas um segundo, mas disse mais do que qualquer conversa poderia dizer. O jantar começou bem." Lara estava animada. Falava sem parar. Mostrava para Ricardo os novos desenhos que tinha feito. Ele elogiava cada um. Perguntava sobre as cores, fingia não entender certas formas, para que ela explicasse com entusiasmo. Aline observava tudo da cozinha, o peito apertado. Era tão fácil para os dois, tão natural, como se sempre tivessem sido assim, pai e filha. Mas eles não eram, porque ele não sabia. Quando sentaram à mesa, Ricardo ajudou Lara a se servir. Cortou o pão para ela, encheu o copo de suco com cuidado. Pequenos gestos que Aline sempre fez sozinha e que agora, divididos com ele, pareciam tão completos. "Você é muito bom com crianças", comentou Aline, sem conseguir segurar as palavras. Ricardo levantou os olhos e sorriu de leve. "Eu gosto de crianças. Sempre quis ter." Ele fez uma pausa, como se estivesse medindo as palavras. Mas a vida nunca deu a oportunidade certa. Aline desviou o olhar, sentindo o peso da culpa esmagar seu peito. Lara, alheia à atenção, cutucou o braço de Ricardo. "Tio Rick, você conhece a mamãe de antes?" Ele hesitou, mas sorriu. "Conheço, sim." "De quando?" "De muito tempo atrás, quando ela era mais nova." "Ela era bonita?" Ricardo olhou para Aline e havia algo no olhar dele, algo entre saudade e dor. Ela era a pessoa mais bonita que eu já tinha visto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aline sentiu o rosto esquentar, o coração bater forte demais. Lara sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou a comer. Mas o clima tinha mudado. Depois que Lara foi dormir, Aline e Ricardo ficaram na varanda. Ele segurava uma xícara de café, olhando para o céu estrelado. Ela estava sentada na cadeira de balanço, os braços cruzados, protegendo-se do frio da noite,
ou talvez de algo mais profundo. Você mudou, disse Ricardo de repente. Todo mundo muda. Não é isso. Você parece cansada, como se carregasse algo pesado. Aline deu uma risada sem humor. Ser mãe solo é pesado. Eu sei, e você faz isso incrivelmente bem. Ela olhou para ele, surpresa. Havia sinceridade no olhar dele. Admiração. Obrigada. Ricardo tomou mais um gole do café, pensativo. O pai da Lara, ele faz parte da vida de vocês? A pergunta veio como um soco no estômago. Aline sentiu o ar faltar. Não, ele não quis? Ele não sabe. Ricardo franziu o senho, confuso. Como assim? Aline percebeu o erro tarde demais. Fechou os olhos tentando voltar atrás. Mas as palavras já tinham saído. Ele não estava por perto quando eu descobri. E eu achei melhor assim. Melhor para quem? Para todos. Ricardo a encarou incrédulo. Aline, você tirou o direito dele de saber que tem uma filha. Você não entende. Então me explica. Ela se levantou agitada. Não é tão simples, Ricardo. Eu tinha meus motivos. E ele não merecia escolher. Ele partiu. Ele me deixou. Porque tinha que partir, porque era meu trabalho. Ele parou, ofegante, percebendo o que tinha acabado de dizer. Aline congelou. O silêncio entre eles era denso, sufocante. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando voltar atrás, mas era tarde. Aline, eu nunca quis te deixar. Ela balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Mas deixou. Eu ia voltar. Eu liguei, mandei mensagens. Você nunca respondeu, porque eu estava grávida, Ricardo. E apavorada, e sozinha. Ele ficou pálido. Você estava... Aline cobriu a boca com a mão, percebendo que tinha falado demais, mas não havia mais volta. Ricardo deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. Quando você descobriu? 2 semanas depois que você partiu. Ele passou a mão pelos cabelos, desesperado, tentando processar. E você não me contou. Eu não sabia como. Você não me deu a chance. Ele se virou as mãos tremendo. Respirava com dificuldade, tentando não gritar para não acordar Lara. Aline chorava em silêncio, os braços envoltos ao redor do próprio corpo. Ricardo olhou para ela. E havia dor em seus olhos, dor e algo que parecia traição. Eu perdi 8 anos, Aline. 8 anos da vida dela. E você decidiu isso por mim. Ele desceu os degraus da varanda e caminhou em direção à cerca. Ricardo, espera. Mas ele não esperou. Atravessou o jardim, entrou na casa dele e fechou a porta. E Aline ficou ali sozinha na varanda, com o peso de um segredo que finalmente tinha explodido. Mas tarde demais para consertar o que havia quebrado. Aline não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, revivendo cada palavra dita, cada olhar trocado, cada segundo daquele confronto na varanda. A dor no peito de Ricardo era palpável, e ela sabia que tinha causado aquilo. Mas o que ela poderia ter feito diferente? Quando descobriu a gravidez, Ricardo já estava longe, mergulhado em uma missão perigosa que durava meses. Ela tentou ligar, mas os números que ele havia deixado não funcionavam mais. Mandou mensagens que ficaram sem resposta. E quanto mais o tempo passava, mais ela se convencia de que ele tinha seguido em frente. Que ela era apenas uma lembrança de verão, que ele não voltaria. Então ela decidiu seguir sozinha. E agora, 8 anos depois, ele estava do outro lado da cerca, sabendo da verdade. E odiando-a por isso. Os dias que se seguiram foram torturantes. Ricardo não apareceu mais. Não regava as plantas no mesmo horário. Não acenava pela janela. Simplesmente desapareceu. Lara percebeu. Mamãe, o tio Rick está bravo com a gente? Não, meu amor. Ele só está ocupado. Mas ele nem olha mais para cá. Aline não tinha resposta. Apenas abraçou a filha e prometeu que tudo ficaria bem. Mesmo sem acreditar nisso. Carla, sua melhor amiga desde a faculdade, apareceu na clínica numa tarde chuvosa de quarta-feira. Ela entrou sem bater, como sempre fazia, e encontrou Aline organizando fichas de pacientes com o olhar distante. Você está péssima, declarou Carla sem rodeios. Sim, obrigada. Você também é um amor. Aline, sério, o que aconteceu? Você não está bem há dias. Aline suspirou, largou as fichas e se sentou. Ele descobriu. Quem descobriu o quê?
Ricardo, ele descobriu sobre Lara. Carla arregalou os olhos. Como? Eu contei. Sem querer, no meio de uma discussão. E o que ele disse? Que eu tirei o direito dele de saber que eu o traí. E ele tem razão, Carla. Ele tem toda a razão. Carla puxou uma cadeira e sentou ao lado da amiga, segurando sua mão. Aline, você fez o que pôde naquela época. Você estava sozinha, assustada. E agora ele está sozinho e assustado por causa de mim. Ele vai entender. Só precisa de tempo. E se ele não entender? E se ele me odiar para sempre? Carla não respondeu. Apenas apertou a mão da amiga, porque às vezes não havia resposta certa para uma dor tão grande. Na sexta-feira, Aline tomou coragem. Esperou Lara sair com Dona Célia para a aula de natação e foi até a casa de Ricardo. Bateu na porta 3 vezes, o coração martelando no peito. Ele abriu. Estava de bermuda e camiseta. Os cabelos bagunçados, como se tivesse acabado de acordar. Quando viu que era ela, a expressão dele se fechou. Saia-se mais, o que você quer? Conversar. Não temos mais nada para conversar. Ricardo, por favor. Aline, eu não consigo olhar para você agora sem sentir raiva. E eu não quero sentir raiva de você. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu sei que errei. Eu sei que tirei algo de você que nunca deveria ter tirado. Mas eu estava com medo. Medo de que você não quisesse. Medo de atrapalhar sua vida. Medo de... De quê, Aline? De me dar a chance de escolher? De ser rejeitada. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. De ouvir que você não queria aquilo. Que eu era só uma aventura de verão. Que a vida que você tinha planejado não incluía uma mulher grávida. Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. Você realmente achou isso de mim? Eu não sabia o que pensar. Você sumiu, Ricardo. Você não respondeu minhas ligações. Meus e-mails. Como eu ia saber que você ainda se importava? Porque eu te amava. A voz dele ecoou pela rua vazia. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Eu te amava, Aline. E mesmo longe, mesmo sem conseguir falar com você, eu nunca parei. As lágrimas dela finalmente caíram. Ela cobriu o rosto com as mãos. Soluçando, Ricardo fechou os olhos, lutando contra o impulso de consolá-la. Mas a dor ainda estava fresca. A traição ainda queimava. Eu preciso de tempo, disse ele, a voz baixa e cansada. Aline acenou, limpando o rosto. Estava prestes a sair quando ele a chamou. Aline. Ela parou sem se virar. Eu quero conhecer minha filha. De verdade. Não como o vizinho, como o pai dela. Aline virou o rosto, os olhos vermelhos encontrando os dele. Quando você estiver pronto... Ela está esperando. 2 dias depois, num domingo de sol ameno, Ricardo apareceu no jardim. Lara estava brincando com bolhas de sabão quando o viu. Ela largou tudo e correu até ele. Tio Rick, você voltou. Ele a pegou no colo e pela primeira vez sentiu o peso real daquilo. Ela era dele. Aquela menina era parte dele. E ele tinha perdido tanto tempo. Aline saiu de casa, enxugando as mãos no avental. Os olhos dela encontraram os dele e houve um entendimento silencioso. Lara, chamou Aline, a voz suave. O tio Rick veio fazer um passeio com a gente. Que tal irmos à praia? Lara gritou de alegria. Sério, podemos? Podemos. A praia era o lugar onde tudo tinha começado. Onde eles se conheceram. Onde se apaixonaram. E agora, anos depois, voltavam juntos. Mas diferentes. Lara corria pela areia juntando conchas, rindo com o vento bagunçando seus cabelos. Ricardo e Aline caminhavam atrás em silêncio. Ela é incrível, disse ele finalmente. Ela é tudo para mim. Para mim também. Mesmo sem saber, ela sempre foi. Aline olhou para ele surpresa. O quê? Ricardo parou, os olhos fixos na menina à frente. Desde que voltei, eu sentia algo estranho, como se uma parte de mim reconhecesse ela. E agora eu sei por quê. Eles ficaram em silêncio, apenas observando Lara brincar. Desculpa, sussurrou Aline. Desculpa por tudo. Ricardo não respondeu, mas estendeu a mão, e Aline, hesitante, a segurou. Eles caminharam assim lado a lado, até que o sol começou a se pôr. Lara correu até eles, segurando uma concha brilhante. Olha, mamãe, para você. Que linda, meu amor. E essa? Ela entregou outra para Ricardo. É para você, tio Rick. Ele pegou a concha com cuidado,
como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Obrigado, Lara. Ela sorriu e então olhou para as mãos deles entrelaçadas. Vocês estão namorando? Aline engasgou. Ricardo riu sem graça. Não, pequena. Nós somos amigos, mas vocês gostam um do outro. Ricardo olhou para Aline e havia algo no olhar dele, algo que não estava lá antes. Sim, nós gostamos. Lara pareceu satisfeita com a resposta e saiu correndo de novo. Mas quando ficaram sozinhos, Ricardo puxou Aline para mais perto. Ela olhou para ele assustada, mas não se afastou. Eu ainda estou com raiva, disse ele baixo, mas eu também ainda sinto tudo o que sentia antes. Aline mal conseguiu respirar. Ricardo, ele inclinou o rosto devagar, dando tempo para ela recuar, mas ela não recuou. E então, sob o céu alaranjado do pôr do sol, com o som das ondas ao fundo e a silhueta de Lara brincando à distância, eles se beijaram. Foi um beijo lento, doloroso, cheio de saudade e arrependimento, cheio de promessas não cumpridas e de esperanças ainda vivas. Quando se separaram, Aline tinha lágrimas nos olhos. O que a gente faz agora? Ricardo encostou a testa na dela. Eu não sei, mas eu sei que não quero mais ficar longe de vocês. As semanas que se seguiram ao beijo na praia trouxeram uma mudança sutil, mas profunda. Ricardo começou a fazer parte da rotina de Aline e Lara, de uma forma mais presente. Ele as levava para tomar sorvete depois da escola, ajudava Lara com os deveres de casa, jantava com elas algumas vezes por semana, mas havia uma tensão constante no ar, algo não dito. Uma verdade que pairava entre ele e Aline como uma nuvem escura, esperando o momento certo para explodir. Lara não sabia. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava encontrar as palavras certas para contar. Carla insistia que Aline precisava ser honesta com a filha antes que fosse tarde demais. Mas Aline sempre encontrava uma desculpa para adiar. Ela ainda é muito pequena. Aline, ela tem 7 anos. Não é bebê. Mas como eu explico? Como eu digo que menti para ela a vida toda? Você não mentiu. Você protegeu. E agora chegou a hora de confiar que ela vai entender. Mas o medo de perder a confiança da filha era maior do que qualquer coragem que Aline pudesse reunir. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. A escola de Lara organizou um passeio ao parque municipal, um lugar amplo com trilhas, lago e área para piquenique. Aline não pôde ir porque tinha uma cirurgia marcada na clínica, mas autorizou a saída com tranquilidade. Lara estava animada, levou a lancheira com sanduíches que fizeram juntas e saiu pulando. Para o ônibus escolar, Aline passou a manhã focada no trabalho, mas algo dentro dela estava inquieto. Uma sensação estranha que ela não conseguia nomear. Às 11h30, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, senhora Aline? Aqui é da escola municipal. Temos uma situação. O coração dela parou. O que aconteceu? A turma da Lara estava em um passeio no parque e uma das crianças se perdeu. Estamos procurando, mas ainda não localizamos. A polícia e o corpo de bombeiros já foram acionados. Quem se perdeu? Houve uma pausa. É a Lara, senhora. Aline sentiu o chão se abrir sob seus pés. A sala girou. Ela se apoiou na mesa tentando respirar. Onde vocês estão? Parque Municipal. Estamos na entrada principal. Eu já vou. Ela desligou e saiu correndo, sem pegar a bolsa, sem trancar a clínica. Apenas correu. Quando chegou ao parque, havia viaturas, professores desesperados, pais chorando. Aline encontrou a coordenadora da escola, uma mulher de meia-idade com o rosto pálido. O que aconteceu? Como ela se perdeu? As crianças estavam brincando perto do lago, em área supervisionada. Quando fizemos a contagem para voltar, percebemos que ela não estava. Já a procuramos por todo o perímetro próximo, mas o parque é grande. Há trilhas que vão até a mata. Aline sentiu o desespero tomar conta. Ela não conhece o lugar. Ela pode estar com medo sozinha. Senhora Aline, os bombeiros já estão fazendo a varredura. Vamos encontrá-la. Foi então que Aline ouviu uma voz familiar. Aline! Ela se virou e viu Ricardo correndo em direção a ela, vestindo o uniforme vermelho dos bombeiros. Ele estava suado, nos olhos preocupados. Eu soube pelo rádio. É a Lara. Aline desabou. Não conseguiu segurar mais.
Começou a chorar e Ricardo a segurou pelos ombros. Ela está perdida, Ricardo. Minha filha está perdida. Eu vou encontrá-la. Eu prometo. Ele olhou nos olhos dela com uma firmeza que Aline não sabia que precisava. Confia em mim? Ela acenou, engolindo o choro. Sempre confiei. Ricardo acenou para os colegas da equipe e entrou na mata com determinação. A busca durou 2 horas. 2 horas intermináveis, em que Aline não conseguiu fazer nada além de rezar. Ela andava de um lado para o outro, ignorando os conselhos dos outros pais para que sentasse, para que respirasse, para que se acalmasse. Como poderia se acalmar quando sua filha estava perdida? Foi Ricardo quem a encontrou. Ela estava sentada embaixo de uma árvore, perto de um riacho, com os joelhos encolhidos contra o peito, chorando. Quando ouviu os passos, levantou o rosto assustado. Mas ao ver Ricardo, seu rosto se iluminou. Tio Rick! Ele correu até ela e a pegou no colo, apertando-a com força. Eu estou aqui, Lara. Está tudo bem agora. Eu me perdi. Eu fiquei com medo. Eu sei, pequena. Mas você está segura agora. Ele a examinou rapidamente, verificando se havia algum ferimento. Ela tinha alguns arranhões nas pernas, mas nada grave. Ricardo tirou o rádio do cinto. Aqui é bombeiro Ricardo. Encontrei a criança. Ela está bem. Voltando para a base. A resposta veio imediata, seguida de aplausos ao fundo. Ricardo carregou Lara nos braços durante todo o caminho de volta. Ela estava grudada nele, o rosto enterrado no ombro dele, os braços pequenos ao redor do pescoço. E enquanto caminhava, Ricardo sentiu algo se quebrar dentro dele e ao mesmo tempo se reconstruir. Aquela era sua filha. E ele quase a tinha perdido, sem nunca ter tido a chance de ser o pai dela. Quando saíram da trilha, Aline estava esperando na entrada, pálida, tremendo. Ao ver Lara nos braços de Ricardo, soltou um grito de alívio e correu até eles. Lara, meu Deus, Lara! Ricardo a entregou para a mãe. E Aline a segurou como se nunca mais fosse soltar. Chorava, beijava o rosto da filha, repetia, está tudo bem, mamãe, está aqui. Lara chorou também, mas logo se acalmou nos braços da mãe. O tio Rick me salvou, mamãe. Eu sei, meu amor. Eu sei. Aline levantou os olhos para Ricardo. E havia tanta gratidão, tanto amor, tanto medo ainda preso naquele olhar, que ele sentiu o peito apertar. Obrigada, sussurrou ela, a voz embargada. Hanson de modo sempre, respondeu ele baixo. Mais tarde, depois que Lara foi examinada pelos paramédicos e liberada, Ricardo as levou para casa. Aline estava no banco da frente, em silêncio, ainda processando tudo. Lara dormia no banco de trás, exausta. Quando chegaram, Ricardo ajudou Aline a levar a menina para o quarto. Ela nem acordou quando foi deitada na cama. Aline cobriu a filha com o cobertor, beijou a testa dela e saiu do quarto em silêncio. Ricardo estava na sala, de pé, olhando pela janela. Quando ouviu Aline se aproximar, virou-se. Ela está bem? Está, dormindo. Houve um silêncio pesado. Aline, hoje eu quase perdi ela. E eu nem sou oficialmente o pai dela ainda. Você é o pai dela, Ricardo. Oficial ou não, você sempre foi. Ele balançou a cabeça emocionado. Mas ela não sabe disso. E eu não aguento mais fingir que sou só o vizinho. Eu não aguento mais guardar isso. Eu sei. Então quando? Quando a gente conta pra ela? Aline respirou fundo. Logo, eu prometo, logo. Ricardo deu um passo à frente e a puxou para um abraço. Aline se permitiu desabar ali. Chorar tudo o que tinha segurado o dia inteiro. Ele segurou firme, a mão acariciando os cabelos dela. Eu quase perdi as duas hoje, sussurrou ele. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Aline se afastou levemente, olhando nos olhos dele. Que você quer dizer? Que eu quero estar aqui, todos os dias. Como pai, como... Ele hesitou. Mas como o quê? Como alguém que nunca deveria ter ido embora. Os olhos de Aline se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez não eram de medo. Eram de esperança. Você nunca foi embora de verdade, Ricardo. Você sempre esteve aqui. Ela colocou a mão no peito dele. Aqui. Ele segurou a mão dela e a trouxe até os lábios, beijando de leve. Então me deixa ficar. De verdade. Aline acenou sorrindo entre as lágrimas. Fica. E naquela noite, com Lara dormindo no quarto ao lado e o som da chuva começando a cair lá fora, Aline e Ricardo se sentaram juntos no sofá, lado a lado, em silêncio.
Porque às vezes, depois de quase perder tudo, a única coisa que importa é estar perto de quem amamos. E, finalmente, eles estavam. Os dias seguintes foram mais leves. Lara se recuperou do susto rapidamente, como só crianças conseguem fazer, e voltou à rotina com a mesma energia de sempre. Mas algo tinha mudado entre Aline e Ricardo. Havia uma proximidade nova, uma intimidade que não precisava de palavras. Ele jantava com elas quase todas as noites. Ajudava Lara com a lição de casa, lia histórias para ela antes de dormir, e Aline observava tudo com o coração dividido, entre a alegria e o medo do que ainda precisava ser dito. Carla continuava insistindo. Você precisa contar para ela. Aline, quanto mais tempo passa, pior vai ser. Eu sei. Eu só preciso do momento certo. O momento certo não existe. Você está adiando porque tem medo. E se ela ficar com raiva de mim? E se ela não entender? Ela é criança, Aline. Crianças perdoam mais fácil que adultos. O problema é quando elas descobrem sozinhas. Aí sim a confiança quebra de verdade. Aline sabia que a amiga tinha razão, mas o medo ainda era maior. Foi numa terça-feira que Ricardo foi à clínica. Ele tinha marcado uma consulta de rotina, uma limpeza simples, nada urgente. Mas, na verdade, ele só queria uma desculpa para ver Aline. Quando chegou, a recepcionista o conduziu para a sala de espera. Aline estava atendendo outro paciente, então ele teria que aguardar alguns minutos. Ricardo se sentou, folheou algumas revistas antigas, mas logo se distraiu observando o ambiente. A clínica era pequena, mas aconchegante. Havia quadros com paisagens na parede, plantas nos cantos e uma estante discreta atrás da recepção, com alguns livros e objetos pessoais. Foi quando ele viu. No canto da estante, meio escondido atrás de um vaso, havia um porta-retrato virado de costas, como se alguém não quisesse que fosse visto, mas também não conseguisse se desfazer dele. Ricardo olhou ao redor. A recepcionista estava ao telefone, de costas. Ele se levantou curioso e se aproximou da estante. Pegou o porta-retrato e virou. E o ar sumiu dos seus pulmões. Era uma foto antiga, desbotada pelo tempo, dele e Aline, jovens sentados na areia da praia, abraçados, sorrindo para a câmera. Ele lembrava daquele dia, lembrava do sol quente, do gosto do sal nos lábios dela, quando a beijou logo depois da foto. Lembrava de ter pensado naquele exato momento que queria passar o resto da vida ao lado daquela mulher. Mas havia algo mais. Ao lado da foto, preso com fita adesiva no vidro do porta-retrato, havia um desenho infantil, feito com lápis de cor. Duas figuras de palitinho, uma maior, com cabelo comprido, e outra menor, segurando sua mão. Embaixo, com a letra trêmula de criança, estava escrito: Minha família, eu e mamãe. Ricardo sentiu o peito apertar. As mãos tremeram segurando o porta-retrato. Ele olhou para a foto de novo, depois para o desenho. E então, como peças de um quebra-cabeça se encaixando, tudo começou a fazer sentido. Os olhos de Lara, a risada dela, o jeito que ela franzia as sobrancelhas quando estava concentrada, o formato do rosto, a teimosia, tudo ele sabia. Desde o começo uma parte dele sabia. Mas agora, segurando aquele porta-retrato, a verdade o atingiu com força total. Lara era dele, e Aline tinha escondido isso dele por 8 anos. A porta do consultório se abriu e Aline saiu, acompanhando o paciente anterior até a recepção. Ela estava sorrindo, explicando os cuidados pós-limpeza, quando viu Ricardo parado perto da estante, segurando o porta-retrato. O sorriso dela desapareceu. O sangue sumiu do rosto. Ricardo! Ele levantou os olhos para ela, e o que Aline viu ali a fez tremer. Havia dor, raiva, traição. Quando você ia me contar? A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de emoção. Aline olhou ao redor. O paciente ainda estava na recepção. A recepcionista fingia não ouvir, mas era óbvio que estava prestando atenção. Ricardo, não aqui. Quando, Aline? Ele deu um passo à frente, ainda segurando o porta-retrato. Quando você ia me contar que eu tenho uma filha? O paciente parou, surpreso. A recepcionista arregalou os olhos. Aline sentiu as lágrimas queimarem, mas se forçou a manter a compostura. Por favor, vamos conversar lá fora. Não, eu quero ouvir agora. Você sabia desde o começo, não é? Desde que eu voltei. E mesmo assim, você deixou eu acreditar que eu era só o vizinho, só o amigo.
Eu ia contar, eu só precisava de tempo. Tempo! Ele soltou uma risada amarga. Você teve 8 anos, Aline. 8 anos para me dizer a verdade. E eu tive que descobrir sozinho. Olhando um desenho de criança escondido num porta-retrato, Aline cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Mas eu tive medo, Ricardo. Eu tive medo de que você não quisesse. De que você me julgasse. De que eu fizesse exatamente o que estou fazendo agora. Farsin Mariti mostrou dar a você. Ele jogou o porta-retrato sobre a mesa da recepção com mais força do que pretendia. Sentir que fui traído pela única pessoa em quem eu confiei completamente. Eu não quis te trair, mas traiu, Aline. Você me tirou a chance de ver minha filha nascer, de estar lá nos primeiros passos dela, nas primeiras palavras. Você me roubou isso? A recepcionista se levantou desconfortável. Doutora Malini, eu vou dar uma volta. Ela saiu rapidamente, deixando os dois sozinhos. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando se controlar. Respirou fundo, mas as mãos ainda tremiam. Ela sabe? Aline balançou a cabeça chorando. Não. Por quê? Porque eu não sabia como contar. Porque eu tinha medo de que ela me odiasse. Então você preferiu que ela não soubesse quem é o pai dela? Preferiu que ela crescesse achando que foi abandonada? Eu nunca disse isso a ela. Mas é o que ela pensa, Aline. Eu vejo nos olhos dela toda vez que ela me pergunta se eu tenho filhos, toda vez que ela desenha minha família e só coloca você. Ela acha que não tem pai. E eu estava bem aqui, o tempo todo. Aline desabou numa cadeira, os ombros sacudindo com o choro. Ricardo fechou os olhos, tentando conter a dor que ameaçava explodir. Eu preciso sair daqui. Ricardo, por favor. Não, Aline, eu preciso pensar. Ele caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Eu não sei se consigo te perdoar por isso. E então saiu, deixando Aline sozinha na clínica vazia, cercada por desenhos de crianças nas paredes, e pelo peso de um segredo que finalmente tinha se despedaçado. Naquela noite, Lara percebeu que algo estava errado. Mamãe, por que você está chorando? Aline limpou o rosto rapidamente, tentando sorrir. Não estou, meu amor. É só cansaço. O tio Rick não vem jantar hoje? Aline sentiu o coração se partir. Não, querida. Ele está ocupado. Ele está bravo com a gente de novo? Não, Lara. Então por que ele não vem mais? Aline puxou a filha para um abraço, segurando-a com força, como se pudesse protegê-la de toda a dor que estava por vir. Porque, às vezes, meu amor, as coisas ficam complicadas entre adultos, mas isso não tem nada a ver com você, tá bom? O tio Rick gosta muito de você. E de você também? Aline fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem de novo. Eu não sei, Lara, eu realmente não sei. E enquanto a filha dormia em seus braços naquela noite, Aline olhou pela janela e viu a casa de Ricardo do outro lado da cerca. As luzes estavam acesas, mas ele não apareceu. E pela primeira vez em muito tempo, Aline se sentiu completamente sozinha de novo. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que Aline tinha vivido desde que Lara nasceu. Ricardo não apareceu mais. Não acenava pela janela. Não respondia às mensagens. Era como se tivesse erguido um muro entre eles. E dessa vez, Aline não sabia se conseguiria derrubá-lo. Lara sentia a ausência dele como uma ferida aberta. Perguntava todos os dias se ele viria jantar, se estava bem, se ainda gostava dela. E cada vez que fazia essas perguntas, Aline sentia o coração se despedaçar um pouco mais. Mamãe, o tio Rick não gosta mais de mim? Perguntou Lara numa manhã, enquanto tomavam café. Aline largou a xícara, puxou a filha para o colo e segurou seu rosto com as duas mãos. Nunca pense isso, meu amor. O tio Rick adora você. Ele só está passando por um momento difícil. É por causa de mim? Não, claro que não. É por causa de mim. Lara franziu as sobrancelhas confusa. Por quê? Aline respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria, mas ainda não conseguia encontrar as palavras certas. Porque, às vezes, os adultos cometem erros. E quando isso acontece, as coisas ficam complicadas. Você fez algo errado? Sim, eu fiz. E você pode consertar? Aline sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Segurou firme. Eu não sei, meu amor. Eu espero que sim. Lara abraçou a mãe com força. E naquele abraço, Aline sentiu algo se quebrar dentro dela.
Não podia mais adiar. Não podia mais proteger a si mesma à custa da felicidade da filha. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, precisava enfrentar Ricardo. Na sexta-feira, Aline deixou Lara com Dona Célia e foi até a casa dele. Bateu na porta 3 vezes. Ninguém atendeu. Ela sabia que ele estava lá. O carro estava estacionado na garagem. Bateu de novo. Ricardo, por favor. Eu sei que você está aí. A gente precisa conversar. Silêncio. Não por mim. Pela Lara. Ela está sofrendo. Ela acha que você não gosta mais dela. Alguns segundos se passaram. Então a porta se abriu. Ricardo estava de bermuda e camiseta. O rosto cansado, os olhos vermelhos como se não tivesse dormido direito há dias. Ele a encarou sem dizer nada. Aline engoliu em seco. Posso entrar? Ele hesitou, mas acabou se afastando, abrindo espaço. A casa estava bagunçada. Roupas jogadas no sofá. Pratos sujos na pia. Ricardo claramente não estava bem. Você não está bem, disse Aline baixinho. E você esperava o quê, Aline? Que eu ia ficar bem depois de descobrir que tenho uma filha que não sabe que eu existo? Eu vim aqui para te pedir desculpas, de novo. E para te dizer que eu vou contar para ela. Hoje mesmo, se você quiser. Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. Você só vai contar porque eu descobri. Se eu não tivesse visto aquele porta-retrato, você ia continuar escondendo. Não, eu ia contar. Eu estava tentando encontrar coragem. Coragem? Ele deu uma risada amarga. Você teve 8 anos. Aline, 8 anos para encontrar coragem. Eu sei que eu errei. Mas eu não posso voltar atrás. Eu não posso consertar o passado. Tudo o que eu posso fazer é tentar consertar o agora. Ricardo passou a mão pelo cabelo frustrado. E como você acha que ela vai reagir quando souber que eu sou o pai dela? Que você escondeu isso dela o tempo todo? Eu não sei. Mas ela merece saber a verdade. E você merece ser o pai dela de verdade. Ele olhou para Aline e havia tanta dor naquele olhar que ela mal conseguiu sustentar. Eu perdi tudo, Aline. Os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de aula, tudo. E eu nunca vou ter isso de volta. Eu sei, e eu vou carregar essa culpa para sempre. Mas você ainda pode ter o futuro dela. Você ainda pode estar presente, se você quiser. Ricardo se sentou no sofá, o rosto nas mãos. Eu não sei se consigo olhar para você sem sentir raiva. Aline se ajoelhou na frente dele, segurando suas mãos. Então sinta raiva. Sinta raiva de mim o quanto você quiser, mas não se afaste dela. Por favor, ela precisa de você. Ricardo levantou o rosto, os olhos marejados. E eu preciso dela. Eu sempre precisei. Eu só não sabia. Eles ficaram assim, em silêncio, até que Ricardo sussurrou. Quando você vai contar? Hoje, essa noite. Ele acenou, limpando o rosto. Eu quero estar lá. Quando você contar, eu preciso estar lá. Aline concordou, o coração apertado. Então vem jantar. Como sempre. E depois, a gente conta juntos. Enquanto isso, no outro lado da cerca algo estava acontecendo. Lara estava no jardim com Dona Célia, quando a vizinha do outro lado da rua, Dona Irene, uma senhora de cabelos brancos e olhar observador, se aproximou da cerca. Oi, querida, tudo bem? Oi, Dona Irene, tudo sim. Cadê o seu amigo? Aquele bombeiro bonito? Lara ficou triste. Ele não vem mais aqui. Ah, que pena. Vocês pareciam tão bem juntos. Ele, você e sua mãe. Pareciam até uma família. Lara baixou os olhos. Mas a gente não é família. É só eu e minha mãe. Dona Irene inclinou a cabeça pensativa. Sabe, querida, às vezes as famílias são maiores do que a gente imagina. Às vezes as pessoas que amamos já estão perto da gente, mas a gente demora para perceber. Como assim? Ah, deixa pra lá. Coisa de velha. Ela sorriu. Mas eu tenho certeza de que logo tudo vai fazer sentido. Lara não entendeu, mas acenou educadamente. Dona Célia, que tinha ouvido tudo, balançou a cabeça. Ela sabia, desde o começo ela sabia. Via a forma como Ricardo olhava para Lara. Via os traços dele na menina, mas não era lugar dela contar. Era de Aline. E finalmente parecia que Aline tinha tomado coragem. Quando a noite chegou, Ricardo atravessou a cerca com o coração batendo forte. Lara o viu pela janela e saiu correndo. Tio Rick, você voltou. Ele a pegou no colo, apertando-a com força, sentindo o cheiro dos cabelos dela, o calor do corpo pequeno contra o dele.
Eu voltei, pequena. E eu nunca mais vou embora, prometo. Lara se afastou, olhando nos olhos dele com seriedade. Promete mesmo? Ah, prometo. Ela sorriu, e Ricardo sentiu o peito explodir de amor. O jantar foi tranquilo, mas havia uma tensão no ar, que Lara não conseguia entender completamente. Aline estava quieta demais. Ricardo também, mas ele não tirava os olhos da menina. Depois que terminaram de comer, Aline limpou a garganta. Lara, meu amor, a mamãe e o tio Rick precisam conversar com você sobre uma coisa importante. Lara parou, o garfo no ar, olhando de uma para o outro. Eu fiz algo errado? Não, não, Aline se apressou em dizer. Você não fez nada errado, mas tem uma coisa que a gente precisa te contar. Algo sobre a nossa família. Lara pousou o garfo prestando atenção. Ricardo se aproximou, puxando uma cadeira para ficar mais perto dela. Lara, você sabe que eu e sua mãe nos conhecemos há muito tempo, né? Sei. E você sabe que eu gosto muito de você, certo? Sei. Ele respirou fundo, olhando para Aline, que acenou, encorajando-o. Lara, eu não sou só seu amigo. Eu sou... Mas antes que ele pudesse terminar, Lara o interrompeu, os olhos arregalados. Você é meu pai? O silêncio foi absoluto. Aline e Ricardo ficaram paralisados. Como você... começou Aline. A dona Irene disse que famílias às vezes estão mais perto do que a gente imagina. E eu pensei, e você tem os mesmos olhos que eu. E a mamãe fica triste quando você não está aqui. E você me salvou quando eu me perdi. E eu sempre senti que você era especial. As lágrimas escorreram pelo rosto de Ricardo. Sim, Lara, eu sou seu pai. Que então a menina fez algo que ninguém esperava. Ela levantou da cadeira, caminhou até Ricardo e o abraçou. O abraço durou uma eternidade. Ricardo segurou Lara como se ela fosse desaparecer se ele a soltasse. Sentiu cada soluço da filha, cada tremor do corpo pequeno contra o dele, e chorou também. Chorou por tudo o que tinha perdido, por tudo o que ainda podia ter. Quando finalmente se separaram, Lara limpou o rosto com as mãos e olhou para ele com os olhos vermelhos. Por que você demorou tanto para me contar? A pergunta simples atingiu Ricardo como uma flecha. Ele olhou para Aline, que estava paralisada, as lágrimas escorrendo em silêncio. Eu não sabia, Lara. Eu não sabia que você existia. A menina franziu as sobrancelhas, confusa. Como assim você não sabia? Ricardo respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Quando sua mãe ficou grávida de você, eu estava longe. Muito longe. E ela tentou me contar, mas não conseguiu me encontrar. E eu também não consegui falar com ela. Foi complicado. Lara olhou para Aline, que estava sentada na cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Mamãe, é verdade? Aline levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas, e acenou. É verdade, meu amor. Eu tentei. Mas o Ricardo estava em uma missão perigosa, em outro lugar, e eu não conseguia falar com ele. E quando o tempo passou, eu fiquei com medo. Medo de quê? De que ele não quisesse você. De que ele ficasse bravo comigo. De que tudo ficasse ainda mais difícil do que já estava. Lara ficou em silêncio por um momento, processando. Então olhou para Ricardo de novo. Mas você queria ter uma filha? Ricardo se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos pequenas. Lara, se eu soubesse que você existia, eu teria voltado correndo. Não importa onde eu estivesse. Não importa o que estivesse fazendo. Eu teria voltado para você, sempre. Mesmo sem conhecer a mamãe direito, eu conhecia sua mãe. Eu a amava, e eu teria amado você desde o primeiro segundo. Lara olhou para Aline de novo. E agora? Agora que ele sabe... Vocês vão ficar juntos? A pergunta pegou os dois de surpresa. Aline e Ricardo trocaram olhares, sem saber o que responder. Lara, isso é... complicado, começou Aline. Por quê? Vocês gostam um do outro. Eu vejo. Sim, mas... E eu gosto dos dois. E agora eu sei que ele é meu pai. Então por que a gente não pode ser uma família de verdade? Ricardo sentiu o peito apertar. A inocência da pergunta contrastava com a complexidade da situação. Por que, pequena? Às vezes, quando as pessoas se machucam, leva tempo para sarar. E sua mãe e eu, a gente se machucou. Lara olhou para Aline séria. Você machucou ele porque não contou? Aline acenou, engolindo o choro. Sim,
E eu sinto muito por isso. Lara pensou por um momento. Então, com a sinceridade brutal de uma criança, disse: mas você se arrependeu, né? Ah, sim. E você pediu desculpas? Pedi. Lara olhou para Ricardo. E você? Você já perdoou ela? Ricardo fechou os olhos. A pergunta era tão simples, mas a resposta era tão complicada. Eu estou tentando, Lara. Mas você ainda gosta dela? Ele abriu os olhos e olhou para Aline. E naquele momento, toda a raiva, toda a dor, toda a mágoa que ele tinha, carregado nos últimos dias, pareceu pequena perto do que ele realmente sentia. Sim, eu ainda gosto dela. Lara sorriu, como se aquilo resolvesse tudo. Patty, então tá bom. Vocês vão dar um jeito. E com isso, ela se levantou e foi para o quarto, deixando os dois adultos sozinhos na sala, atordoados pela simplicidade da lógica infantil. Aline e Ricardo ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. O peso da conversa ainda pairava no ar, mas algo tinha mudado. A verdade tinha sido dita. Lara sabia, e surpreendentemente ela tinha aceitado. Ela que é incrível, sussurrou Ricardo. Ela é, sempre foi. Ela tem a tua força. E a tua bondade. Ricardo olhou para Aline, e pela primeira vez em dias, o olhar dele não carregava raiva, só cansaço. E talvez esperança. Eu não sei como a gente conserta isso, Aline. Eu também não, mas eu quero tentar. Se você quiser, eu quero. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? Eu não vou mais ficar de fora. Eu vou ser o pai dela. De verdade. Vou estar presente em tudo. Nas reuniões da escola, nos aniversários, nos momentos difíceis, em tudo. Aline sorriu entre as lágrimas. Eu não esperava menos. E quanto a nós? Ela respirou fundo. Eu não sei, Ricardo. Eu não sei se você ainda me quer depois de tudo. Ele se aproximou pegando a mão dela. Eu nunca deixei de te querer, Aline. Mesmo com raiva. Mesmo machucado. Eu nunca deixei de te amar. Aline desabou soluçando e Ricardo a puxou para um abraço. Eles ficaram assim, entrelaçados, segurando um ao outro, como se o mundo inteiro pudesse desmoronar e eles ainda estariam ali, juntos. Eu sinto muito, repetiu ela, a voz abafada contra o peito dele. Eu sei, e um dia eu vou conseguir deixar isso para trás, mas por enquanto, vamos um dia de cada vez, tá bom? Ela acenou, apertando-o com mais força. Nos dias que se seguiram, a dinâmica mudou. Ricardo passou a fazer parte oficial da vida de Lara. Não mais como o tio Rick, mas como pai. Ele a levava para a escola, ajudava com a lição de casa, ia às reuniões de pais, e Lara florescia com a presença dele. Ela começou a chamá-lo de pai naturalmente, sem hesitação, como se sempre tivesse sabido que aquela era a palavra certa. Pai, me ajuda com esse desenho? Pai, você vai me buscar hoje? Pai, posso dormir na sua casa um dia? E cada vez que ouvia aquela palavra, Ricardo sentia o coração explodir de felicidade. Mas nem tudo estava resolvido. Na escola, algumas mães começaram a fazer perguntas. Lara tinha contado para as amigas que tinha descoberto quem era o pai. E as fofocas se espalharam rápido. É verdade que o bombeiro que mora ao lado é o pai da Lara? Como assim ela não sabia quem era o pai? A mãe escondeu isso o tempo todo. Aline sentia os olhares, ouvia os sussurros, mas não se importava mais. O que importava era que Lara estava feliz e que, finalmente, eles estavam construindo algo real. Mas o destino tinha outros planos. Foi numa quinta-feira, tarde da noite. Ricardo estava de plantão no quartel quando o alarme tocou. Um incêndio. Grande galpão industrial na Zona Leste. Todas as unidades. Vamos, vamos. Ricardo e a equipe entraram no caminhão e saíram em disparada. As sirenes cortando a noite. Quando chegaram ao local, o fogo já consumia metade do prédio. Havia fumaça preta subindo para o céu, chamas alaranjadas lambendo as paredes. Tem alguém lá dentro? Gritou o comandante. Um grupo de crianças. Elas estavam em uma visita escolar e ficaram presas. O coração de Ricardo parou. Que escola? O homem checou a ficha. Escola Municipal São José. Ricardo sentiu o sangue gelar. Era a escola de Lara. Sem esperar ordens, ele correu em direção ao prédio. O comandante gritou atrás dele, mas ele não ouviu. Só conseguia pensar em uma coisa. Lara. Ele entrou no inferno de chamas e fumaça. O capacete pesado, a máscara de oxigênio abafando sua respiração.
Gritou o nome dela, procurando entre os escombros, entre as sombras. Lara! Lara! E então ouviu um choro fraco. Vindo de trás de uma porta trancada, Ricardo chutou a porta com força, 1, 2, 3 vezes até que ela cedeu. E lá estava ela, Lara, encolhida no chão, tossindo, o rosto coberto de fuligem. Ao lado dela, outras 3 crianças, apavoradas. Aí, a voz dela era fraca, mas ele ouviu, e foi o suficiente. Ricardo a pegou nos braços, gritou para as outras crianças o seguirem e saiu correndo, atravessando o corredor em chamas, esquivando-se de vigas que desabavam, até finalmente ver a luz do lado de fora. Quando saiu, a equipe médica correu até ele. Ele entregou Lara para os paramédicos, ofegante, as pernas tremendo. Cuida dela, por favor. E então viu Aline. Ela estava ali, pálida, desesperada, correndo em direção à ambulância, onde Lara estava sendo examinada. Quando viu Ricardo, parou. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E então, fraca, Lara sussurrou algo que fez o tempo parar. Papai. O mundo ao redor parecia ter congelado. O barulho das sirenes, os gritos dos bombeiros, o crepitar das chamas, tudo sumiu. Só existia aquela voz fraca, quebrada, mas real. Papai? Ricardo se aproximou da maca onde Lara estava deitada, o rosto coberto por uma máscara de oxigênio. Os olhos dela, grandes e assustados, buscavam os dele. Ele segurou a mão pequena com força, ajoelhando-se ao lado da ambulância. Eu estou aqui, pequena. Papai está aqui. Lara tentou sorrir, mas começou a tossir. O paramédico ajustou a máscara. Ela inalou bastante fumaça, mas vai ficar bem. Precisamos levá-la para o hospital para observação. Aline finalmente chegou, empurrando quem estivesse no caminho. Quando viu Lara na maca, desabou. Minha filha. Meu Deus, minha filha. Ela segurou a outra mão de Lara, beijando-a repetidamente, chorando sem controle. Mamãe, estou bem. Sussurrou Lara, a voz abafada pela máscara. Não fala, meu amor, não fala. Mamãe está aqui. Ricardo olhou para Aline e seus olhos se encontraram por cima da maca. Não havia mais raiva. Não havia mais mágoa. Só havia medo compartilhado, alívio compartilhado, amor compartilhado. Ela vai ficar bem, disse ele, firme. Mais para si mesmo do que para Aline. Graças a você, respondeu ela, a voz embargada. Você salvou nossa filha. As palavras nossa filha ecoaram dentro dele como uma verdade que, finalmente, ele podia aceitar sem dor. No hospital, Lara foi levada para a observação. Os médicos confirmaram que ela estava estável, mas precisaria ficar internada por algumas horas para garantir que não havia complicações respiratórias. As outras crianças também foram resgatadas e estavam sendo atendidas. Aline não saiu do lado de Lara nem por um segundo. Segurou sua mão, acariciou seus cabelos, sussurrou palavras de conforto, até que a menina finalmente adormeceu, exausta. Ricardo estava sentado do outro lado da cama, ainda vestindo o uniforme de bombeiro, sujo de fuligem e suor. Ele observava Lara dormir, o peito subindo e descendo lentamente, e sentiu algo se soltar dentro dele. Ele quase a tinha perdido. Quase perdeu a filha que acabara de conhecer. E aquela possibilidade, aquele terror puro de imaginar um mundo sem ela, o fez entender algo fundamental. Nada mais importava. Nem o passado, nem a dor, nem a raiva. O que importava era que eles estavam ali, juntos, e tinham uma chance de recomeçar. Aline levantou os olhos e o encontrou olhando para ela. Havia algo diferente no olhar dele, algo suave, resolvido. Obrigada, disse ela, a voz fraca. Obrigada por trazê-la de volta. Eu sempre vou trazer ela de volta. Sempre. Ela sorriu entre as lágrimas. Eu sei. Houve um silêncio. Então Ricardo se levantou, caminhou ao redor da cama e se sentou ao lado de Aline. Ele pegou a mão dela, a mesma mão que segurou Lara, e entrelaçou os dedos. Eu não consigo mais ficar com raiva de você. Aline. Ela olhou para ele surpresa. Ricardo! Eu tentei. Juro que tentei. Mas quando eu vi aquele prédio pegando fogo e soube que ela estava lá dentro, a única coisa que eu conseguia pensar era: eu não posso perder ela. Eu não posso perder nenhuma das duas. As lágrimas de Aline caíram de novo, mas dessa vez não eram de tristeza.
Eu também não consigo mais imaginar minha vida sem você, sussurrou ela. Ricardo passou o braço ao redor dos ombros dela, puxando-a para perto. E ali, sentados ao lado da cama onde Lara dormia, eles ficaram em silêncio, apenas segurando um ao outro. Lara acordou algumas horas depois, desorientada. Olhou ao redor, viu os aparelhos, as paredes brancas, e por um momento entrou em pânico. Mamãe? Aline se levantou imediatamente. Estou aqui, meu amor. Está tudo bem. Você está no hospital, mas está segura. Lara olhou para o outro lado e viu Ricardo. Ele sorriu para ela. Oi, pequena. Como você está se sentindo? Cansada e com a garganta ardendo. É da fumaça. Mas vai passar. Lara estendeu a mão para ele e Ricardo a segurou com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Você me salvou de novo. Sempre vou salvar você. Sempre. Lara sorriu, mas então franziu as sobrancelhas como se lembrasse de algo. Pai, quando eu estava no galpão eu fiquei com muito medo. Achei que ia morrer. Aline segurou o choro, mas Ricardo se aproximou. Mas você não morreu. E sabe por quê? Por quê? Porque você é forte. Porque você tem a coragem da sua mãe. E porque mesmo sem saber, você sabia que eu ia te encontrar. Sempre vou te encontrar. Lara olhou para Aline, depois para Ricardo. Já sentiu esse... A gente é uma família agora, né? Ricardo e Aline trocaram olhares. E então juntos responderam. Sim, a gente é uma família. Lara sorriu satisfeita e fechou os olhos novamente, voltando a dormir. Quando saíram do hospital no dia seguinte, havia uma pequena multidão esperando. Vizinhos, colegas de trabalho de Aline, bombeiros do quartel de Ricardo, pais da escola de Lara. Todos querendo saber como ela estava, oferecendo apoio, trazendo flores e balões. Dona Irene estava lá com um sorriso conhecedor. Eu sabia que vocês iam dar certo. Carla também estava e abraçou Aline com força. Você passou por tanta coisa, mas olha só onde você chegou. Aline olhou ao redor, para Ricardo, que segurava Lara no colo, para os amigos, para os vizinhos, para a vida que tinha construído, mesmo com todos os erros, todos os medos, todas as dores, e percebeu que, no final, tinha valido a pena. E naquela noite, depois que Lara finalmente dormiu na própria cama, cercada por todos os bichos de pelúcia que tinha, Aline e Ricardo ficaram na varanda, sentados lado a lado, olhando as estrelas. Eu estava pensando, começou Ricardo, no quê? Em quanto tempo a gente perdeu? E em quanto tempo ainda temos pela frente? Aline encostou a cabeça no ombro dele. Eu queria poder voltar e fazer diferente. Eu também. Mas a gente não pode. Então a única coisa que resta é fazer diferente daqui para frente. Ela levantou o rosto, olhando para ele. E como a gente faz isso? Ricardo sorriu, pegando a mão dela. A gente recomeça. De verdade. Sem mentiras. Sem medo. Só nós três. Nós três, repetiu Aline sorrindo. Ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessa, cheio de futuro. Quando se separaram, Aline sussurrou. Eu te amo, Ricardo. Eu sempre amei. Eu também te amo. E dessa vez, eu não vou embora. Eles ficaram assim, abraçados, enquanto a noite se estendia ao redor deles. E pela primeira vez em 8 anos, Aline sentiu que tudo estava no lugar certo. Porque algumas histórias precisam de tempo para serem contadas. Algumas verdades precisam de coragem para serem reveladas. E alguns amores precisam de uma segunda chance. E eles finalmente tinham a deles. Os dias que se seguiram ao incêndio foram de cura, não apenas física, mas emocional. Lara se recuperou rapidamente, como só as crianças conseguem fazer, mas carregava uma nova maturidade nos olhos. Ela tinha enfrentado o medo de perto e saído do outro lado mais forte. E mais certa de uma coisa, ela tinha uma família completa agora. Ricardo passou a dormir no sofá da casa de Aline, nas primeiras noites, apenas para ter certeza de que Lara estava bem. Mas logo ficou claro que sua presença ali não era temporária. Era necessária, era desejada e era permanente. Numa manhã de domingo, 3 semanas após o incêndio, Ricardo acordou cedo e foi até a cozinha preparar café. Encontrou Aline já acordada, olhando pela janela, uma xícara nas mãos. Você não dormiu bem? Perguntou ele, aproximando-se. Dormi. Só acordei cedo. Ela sorriu. Estava pensando. No quê?
em como a vida muda rápido. Há 2 meses eu estava sozinha, carregando um segredo que me consumia. E agora? Ela olhou para ele. Agora eu tenho você. Lara tem você. E tudo parece certo. Ricardo envolveu a cintura dela por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Está certo. Finalmente está certo. Eles ficaram assim por um tempo, apenas aproveitando a paz daquele momento. Então Lara apareceu na porta ainda de pijama, esfregando os olhos. Bom dia. Bom dia, meu amor, disse Aline abrindo os braços. Lara correu para o abraço e Ricardo se juntou envolvendo as duas. Ali na cozinha iluminada pela luz suave da manhã, eles eram exatamente o que sempre deveriam ter sido. Uma família. Mais tarde naquele dia, Ricardo chamou Aline para uma conversa. Ele parecia nervoso, o que era raro. Tem algo que eu quero te perguntar. Aline franziu as sobrancelhas, curiosa. O quê? Ele respirou fundo. Eu sei que a gente está reconstruindo tudo. Eu sei que ainda há coisas para acertar. Mas eu não quero mais viver do outro lado da cerca. Aline, eu não quero mais ser o vizinho que atravessa o jardim. Eu quero ser parte disso, de verdade. Aline sentiu o coração acelerar. O que você está dizendo? Ricardo pegou as mãos dela. Estou dizendo que eu quero morar aqui, com vocês. Quero acordar todo dia ao lado de você. Quero estar aqui quando Lara acordar. Quero fazer parte de cada pequeno momento. Eu quero ser uma família de verdade. Os olhos de Aline se encheram de lágrimas. Você tem certeza? Tenho. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela sorriu, puxando-o para um beijo. Então vem. Vem ficar, para sempre. Ricardo se mudou oficialmente na semana seguinte. Foi uma mudança simples. Ele não tinha muitas coisas. E a maioria já estava do outro lado da cerca mesmo. Mas o simbolismo era enorme. Lara estava radiante. Ela ajudou a organizar as roupas dele no armário. Escolheu uma gaveta especial para as coisas dele no banheiro. E até fez um desenho de boas-vindas que pendurou na porta do quarto. Agora você mora aqui de verdade, disse ela pulando de alegria. Agora eu moro aqui de verdade, confirmou Ricardo sorrindo. Naquela noite, eles jantaram juntos como sempre. Mas havia algo diferente. Uma leveza, uma certeza. Não eram mais 3 pessoas tentando se encaixar. Eram uma família que já se encaixava perfeitamente. Depois do jantar, Lara pediu para assistir um filme. E eles se acomodaram no sofá. Lara no meio, Aline de um lado, Ricardo do outro. Mas logo a menina adormeceu. A cabeça no colo do pai e os pés no colo da mãe. Aline e Ricardo trocaram olhares por cima dela, sorrindo. Ela está feliz, sussurrou Aline. Está, e eu também. Eu também. Algumas semanas depois, Ricardo teve uma ideia. Ele queria fazer algo especial, algo que marcasse esse novo começo. Numa tarde de sábado, ele levou Aline e Lara para a praia, a mesma praia onde tudo tinha começado, onde ele e Aline se apaixonaram, onde anos depois eles se reencontraram. Ah, por que a gente veio aqui? Tess, perguntou Lara, curiosa. Porque esse lugar é especial, respondeu Ricardo. Foi aqui que eu conheci sua mãe. Foi aqui que nos apaixonamos. Lara sorriu. E foi aqui que vocês se beijaram de novo, né? Eu vi. Aline ficou vermelha, mas Ricardo riu. É verdade. Foi aqui mesmo. Eles caminharam pela areia, brincaram com as ondas, juntaram conchas. E quando o sol começou a se pôr, Ricardo parou e olhou para as 2 mulheres que eram a razão de tudo para ele. Eu tenho uma coisa para dizer. Aline e Lara o olharam, curiosas. Ricardo se ajoelhou na areia e Aline sentiu o coração disparar. Aline, eu passei anos longe de você. Anos sem saber que tinha uma filha. Anos achando que tinha perdido a única mulher que eu realmente amei. E quando o destino nos trouxe de volta, eu pensei que era tarde demais, que tinha perdido minha chance. Mas eu estava errado. Ele pegou uma pequena caixa do bolso e Aline cobriu a boca com as mãos, as lágrimas já escorrendo. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais quando o amor é verdadeiro. E eu amo você. Aline, eu amo a mulher que você é. Eu amo a mãe incrível que você se tornou. Eu amo cada parte de você. E eu quero passar o resto da minha vida provando isso. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Casa comigo. Aline não conseguiu falar. Apenas acenou, soluçando, rindo, chorando tudo ao mesmo tempo. E assim, sim, eu caso.
Ricardo se levantou e a beijou, enquanto Lara pulava ao redor deles, gritando de alegria. A mamãe vai casar! A mamãe vai casar! Eles riram, abraçaram-se e ficaram ali, na praia, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Meses depois, em uma cerimônia simples no jardim da casa, o mesmo jardim onde Lara brincava, onde Ricardo regava as plantas, onde tudo tinha recomeçado, Aline e Ricardo se casaram. Lara foi a daminha e levou suas funções muito a sério. Dona Célia chorou durante toda a cerimônia. Carla foi a madrinha e fez um discurso emocionante sobre segundas chances e amores que nunca morrem. Dona Irene, da casa ao lado, assistiu tudo da cerca com um sorriso satisfeito, como se soubesse desde o começo que aquilo ia acontecer. E quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, Ricardo puxou Aline para perto e a beijou, não como quem estava começando algo novo, mas como quem finalmente tinha voltado para casa. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Lara finalmente adormeceu, exausta e feliz, Aline e Ricardo ficaram no jardim, sentados na grama, olhando as estrelas. Você acredita que a gente chegou até aqui? Perguntou Aline, a cabeça apoiada no ombro dele. Acredito, porque a gente escolheu. A gente escolheu perdoar, escolheu recomeçar, escolheu ficar. Aline sorriu. E você se arrepende de alguma coisa? Ricardo pensou por um momento. Eu me arrependo de ter ficado longe por tanto tempo, mas eu não me arrependo de ter voltado. E eu nunca vou me arrepender de ter escolhido vocês. Aline virou o rosto e o beijou devagar, saboreando cada segundo. Eu te amo, sussurrou ela. Eu também te amo. Para sempre. E ali, sob as estrelas, na casa que tinha testemunhado segredos, lágrimas, medo e amor, eles finalmente entenderam que algumas histórias não têm um final. Elas têm um recomeço. E o deles estava só começando. No final, Aline descobriu que o amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, é aquele que escolhe ficar, mesmo depois do erro. Ricardo aprendeu que ser pai não começa no momento do nascimento, mas no momento em que se decide estar presente. E Lara ganhou algo que toda criança merece. Uma família construída não apenas por sangue, mas por escolha, perdão e coragem. Porque às vezes o maior ato de amor não é nunca magoar, é saber pedir perdão e saber aceitar recomeçar. E você já parou para pensar em quem precisa de uma segunda chance na sua vida? Ou quem está esperando que você tenha coragem de contar a verdade? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele nos mostra que histórias assim ainda importam. Inscreva-se no canal para receber mais histórias que falam sobre amor, perdão e recomeços. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias reais que tocam a alma e lembram que nunca é tarde para recomeçar. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.